Iniciando, amém? Pai amado, Pai querido, já te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite, onde o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença. Pai amado, Pai querido, muitas das vezes, aleluia, nos adentramos na Tua presença sem verdadeiramente ter um entendimento do que é ser filho de Deus. E que nós, a cada dia que estamos vivendo ainda nesta terra, mas em comunhão contigo, venhamos a estar aprendendo o que é ser filho de Deus. Que nós venhamos a nos aperfeiçoar nesse quesito, no quesito ser filho de Deus. Porque quando nos tornamos verdadeiramente seus filhos, e entendemos a sua paternidade, nós começamos a melhorar o nosso entendimento, nós começamos a melhorar os nossos ouvidos espirituais, nós começamos a preparar o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Tuas direções, Pai. Nós precisamos sim que isso fique, aleluia, enraizados em nós, o entendimento do que é ser filho de Deus. Quantos irmãos e irmãs ainda não estão na plenitude? Assim o Senhor está me mostrando, Pai, que muitos não entendem a plenitude de ser Teu filho, Pai, de serem filhos de Deus. E muitos ainda estão na condição de senhorio, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, que muitas pessoas venham entender, aleluia, que o fato de agora te chamar de pai, de paizinho, não muda a sua santidade, aleluia. Não muda a sua santidade, porque a sua santidade vai se manter a mesma. A gente te chamando de pai, a gente te chamando de Senhor, isso não vai mudar a sua santidade, meu Deus. Mas sim, vai criar em nós uma consciência de filho. E trazendo uma consciência de filho de Deus, nós mudamos o nosso relacionamento. Pai, que nesta noite o Senhor venha ungir os nossos ouvidos, que o Senhor venha ungir a nossa mente, o nosso coração, aleluia, através do Seu Santo Espírito, para que nós possamos receber essa palavra, para que a gente possa receber, discernir, aleluia, e se possível, mastigar esse alimento que vem do alto, Pai, que é a Sua palavra, Pai. Porque a Tua palavra diz, aleluia, que ela faz divisão de juntas e medulas, aleluia, porque quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, aí a gente conhece a verdade. E ela nos liberta das cadeias da mente, das cadeias do coração. Quantos estão encarcerados ainda no entendimento, aleluia, da lei, no entendimento da escravidão, no entendimento, aleluia, de distância de Deus, aleluia, quantos permanecem distantes de Deus, aleluia, olhando as suas falhas, olhando os seus processos de vida, não consegue verdadeiramente se entregar a Deus como filho de Deus, aleluia. Porque o propósito de Jesus na cruz foi nos tornar filhos de Deus. Pai amado, Pai querido, abre os nossos olhos espirituais nesta noite. Abre os nossos corações para realmente e verdadeiramente recebermos a Sua palavra, recebermos o Santo Espírito do Senhor em nossas vidas, para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha nos conduzir, para que verdadeiramente nós sejamos Seus filhos, porque um pai, quando vai, aleluia, levar o filho para atravessar a rua, ele dá a mão. Porque ele sabe que naquele caminho onde o filho vai atravessar, aleluia, se tiver perigo, ele segura na mão do filho. Porque ele sabe que ele está ali para cuidar. E como a Sua palavra diz, aleluia, como o Senhor queria ajuntar Israel, assim como a galinha junta os seus pintinhos, o Senhor sempre trouxe, até no tempo, aleluia, da lei, um sentimento de paternidade, de cuidado, de zelo. Mas desde o tempo passado, o homem se endurece.
O homem quer se endurecer para ouvir a tua voz. O homem quer endurecer o coração. O homem quer endurecer a mente. O homem não quer se dobrar diante de Deus. O homem quer ficar medindo. O homem quer ficar observando. O homem quer colocar Deus dentro da sua caixinha. Aleluia. E por muitas das vezes nós queremos antecipar as ações de Deus e querer que Deus ande segundo a nossa vontade, nós acabamos fechando as portas para as bênçãos e para o agir de Deus em nossas vidas. Muitos não conseguem verdadeiramente, aleluia, entregar os caminhos ao Senhor, entregar a vida. Você, amado irmão, você, amada irmã, fez uma entrega. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. E aí, quando você inicia o relacionamento com o noivo, você diz assim: a minha vida está contigo, noivo amado, noivo querido. Aí o noivo diz: pronto, já que você me entregou agora a sua vida, depois de eu ter te escolhido, aleluia. Aí ele diz: eu posso te conduzir. Amado irmão, quando nós criamos a compreensão de que Jesus mora dentro de nós, que tipo de cristão nós devemos ser? Porque o Espírito Santo é Jesus dentro dos nossos corações. Que tipo de ser humano eu preciso me apresentar todos os dias com Jesus, ele ali dentro do meu coração? Sabe, alguém que não consegue entender essa filiação por intermédio de Jesus, ela não consegue entregar verdadeiramente o governo das suas vidas a Deus. Porque quando entendemos que Deus, ele governa a nossa vida não com, aleluia, não de forma forçada, mas de forma amorosa. Como é que Deus conduz a vida de forma amorosa? Ele vem, entregou o Filho, para que você agora tenha um Filho morando dentro de ti, aleluia. Porque o Espírito Santo é a presença do próprio Jesus, é a presença do próprio Deus em você. E quando você recebe isso, é para justamente Ele estar guiando os aspectos da sua vida. Como diz o livro de Gálatas no seu capítulo 5, que o Espírito Santo vem para guiar todos os aspectos da nossa vida. E por que muitas das vezes as pessoas estão sofrendo? Estão desanimadas? Porque as pessoas estão carecendo? Porque as pessoas estão perecendo? Porque as áreas das vidas dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, muitas das vezes é só peleja, é só deserto, é só sofrimento. E aí quando você para um pouco para conversar, ela entrega a área que ela quer. Porque é muito fácil hoje, irmão, as pessoas entregarem a área financeira a Deus porque querem ter abundância. Querem ter abundância, querem ter casas, carros, piscina, querem viajar, querem, aleluia, sabe, transbordar das bênçãos financeiras. Mas hoje a gente não vê um povo que está interessado nas bênçãos espirituais. Olha, fazemos uma aliança com Jesus para a eternidade, porque nós não vamos passar a vida aqui, nós estamos de passagem, nós não vamos morar aqui. Eu vou melhorar um pouco. Nós não vamos morar aqui. Nós estamos de passagem aqui. Mas o povo que está aqui de passagem não consegue olhar as maravilhas daquilo que espera. Eu não sei qual é a sua esperança, mas a minha esperança todo dia é ver Jesus. A minha esperança é dar um abraço nele. A minha esperança é dizer, valeu a pena. A minha esperança é dizer, eu não aguentava mais lutar contra o pecado. Eu não aguentava mais olhar para uma determinada coisa e lutar comigo mesmo. Porque o pecado todos os dias se apresenta nas nossas caras. E eu e você temos que lutar todos os dias. Então é uma luta diária para você dar lugar ao Espírito Santo, para você vencer. É todos os dias, amado irmão, porque as pessoas não estão entendendo que a inveja bate também no crente, a falsidade bate no crente, a contenda bate no crente, a fofoca bate no crente. Todas essas ações, aleluia, do pecado e da perversidade, ela vem na vida cristã. Por que, irmão, vem? Porque você tem, aleluia, a carne de Adão, você tem a natureza de Adão.
Mas ao mesmo tempo que você tem a natureza de Adão, você também tem o Espírito Santo de Deus. A pergunta é, em uma balança, onde está o Espírito Santo e a carne, quem você vai dar lugar? A Bíblia diz que quem anda segundo a carne, anda em inimizade com Deus. Porque esse que está em inimizade, que está andando segundo a natureza humana, com contenda, com divisão, trazendo essas coisas, ele está caminhando debaixo da ira de Deus. Nós precisamos verdadeiramente e todos os dias ampliar o entendimento do que é ser cristão. Ser cristão não é botar só uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão não é só procurar as igrejas para ter onde tem profeta para receber profecia. Ser cristão, aleluia, não é só esperar uma resposta de casamento. Ser cristão não é só receber, aleluia, resposta de vida financeira. Porque Jesus disse, aquele que ama mais a sua vida do que a mim não é digno de mim. É uma pergunta, irmão. É uma pergunta que devemos nos fazer. O que é que estamos fazendo na nossa vida cristã? Se quando vem as ações do inimigo, nós somos pior do que Adão e Eva. Nós fazemos pior do que Adão e Eva, porque Adão e Eva ainda não tinham pleno conhecimento, eles foram os primeiros, aleluia. E hoje eu e você temos uma cartilha de instruções, nós temos um manual de vida, nós temos tudo, porque além do Espírito Santo, nós temos a Bíblia. Você tem o Espírito Santo e tem a Bíblia para lhe conduzir para uma vida, aleluia, em comunhão com Deus. E a pergunta é, estamos valorizando a palavra? Estamos valorizando o Espírito Santo? Porque quando a Bíblia fala que nós não devemos andar na carne, nós não devemos andar levantando contenda, levantando fofoca, não devemos estar adulterando, parece que a Bíblia está brincando. Parece que a Bíblia está falando algo que devemos fazer. A Bíblia fala, nos advertindo que não devemos andar com aquele tipo de comportamento. Mas parece que o cristão, ele entra em um ouvido e sai no outro. Porque na primeira oportunidade que tem para ele fazer aquilo que não é para fazer, ele faz. E o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. E como vencemos, amado irmão? Eu não tenho uma resposta mágica, eu tenho uma resposta direta. Eu tenho uma resposta direta e verdadeira. Qual é a resposta direta e verdadeira? Você tem um Espírito Santo e Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também vencem. Aleluia. E a resposta direta e reta é a seguinte, aquilo que você enche mais, você transborda. Se você enche, aleluia, se você só se enche de carne, aleluia, você só vai viver na carne. Se você só anda o dia todo assistindo novela da Globo, aleluia, o que é que você vai estar aprendendo ali naquelas novelas? Quais são os ensinamentos que a novela passa? É só adultério? É morte? Além de você não aprender algo que vai somar na sua vida, no seu cotidiano, ali vai fermentar. É por isso que a palavra de Deus diz, um pouco de fermento. Em Gálatas 5, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. E a gente está pensando que fermento é o quê? Fermento é quando alguém vem falar mal de alguém para mim e eu dou lugar. Fermento é quando eu vou levar mentira. Porque quando alguém vem trazendo algo de algum irmão, a primeira coisa que eu devo falar é, devemos praticar o amor. Devemos buscar de Deus se aquilo procede. E o crente hoje, o que ele mais faz é criar contenda. É uma denominação querendo ser melhor do que a outra. Aleluia, é um irmão querendo ser melhor do que o outro. É um irmão querendo cantar mais do que o outro. É um irmão querendo pregar mais do que o outro. É um irmão olhando para o status do outro. É olhando para isso do outro. É olhando para aquilo do outro. Querendo sempre apresentar algo melhor. Amado, a Bíblia vai dizer que quando Caim, ele foi olhar para a oferta de Abel, ele matou o irmão. Olha que interessante. Caim, ele não apresentou frutos podres. Aleluia. Eu já vi em algumas pregações alguém dizer que Caim levou o pior. Não, Caim levou o melhor.
A questão não foi o quanto Caim levou. A questão não foi os frutos bonitos que Caim levou. A questão é que ele apresentou um culto a Deus com o coração manchado. Aleluia! A questão é que quando ele foi diante de Deus com aqueles frutos, o coração dele estava manchado contra o seu irmão. Já havia algo da parte de Caim, aleluia, contra o seu irmão, aleluia. E só Deus que sonda os corações, Deus sabe, aleluia. Muitas das vezes os irmãos estão achando que vão ficar escondidinho com seus pecados ocultos. Davi, ele passou um tempo com aquele pecado oculto com Batseba, mas chegou um momento que o Deus Todo-Poderoso enviou Natã e disse: Natã, vai até ele, conta uma parábola a ele, e na hora que ele disser a sentença, você diz: este homem é você, porque Deus deu sabedoria a Natã. E olha que Natã não queria ir lá. Natã não queria ir lá. Por que Natã não queria ir lá? Porque sabia que Davi era um homem que andava com a espada na mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas naquela hora que o profeta ouviu a voz de Deus, ele foi e fez a vontade de Deus. Amado irmão, hoje todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer ser profeta. Sabe por quê? Porque as igrejas estão cheias de profecia. As igrejas estão cheias de cultos proféticos. Aí todo mundo quer ser profeta, achando que profeta é só entregar bênção, achando que profeta só faz entregar vitória. Mas quando recebe profeta de conserto, só falta bater a porta da casa na cara do profeta. Porque convida o profeta, mas se for profeta mesmo, vai falar o que Deus quer. E quando fala o que Deus quer, o povo só falta bater a porta na cara do profeta. Eu quero ver é ser profeta de fazer o que Deus quer. Não é ser profeta de fazer o que quer, não. Não é profeta do engano, não. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, aleluia, muitos profetizarão no seu próprio nome. O espírito de engano pairava, vai pairar. Aliás, já está pairando, porque se pairava desde o tempo de Paulo, no tempo de Pedro, e agora com internet, com tantas outras coisas, está cada vez pior. Aleluia. Aonde o homem hoje ele é egocêntrico, aonde o homem ele olha para o seu próprio umbigo, aonde o homem olha para si mesmo, aleluia, e ele não pensa em edificar o próximo. Amado irmão, as pessoas não estão pensando mais em edificação. A igreja não está sendo edificada. Oxe, irmão, como assim? Está tendo culto direto, está tendo pregação direto, mas não estão pregando Cristo, aleluia. Estão pregando filosofia, estão pregando psicologia, mas esquece que Jesus cura até hoje, que Jesus liberta até hoje, que Jesus, aleluia, libertou o cativo do cativeiro e enviou homens e mulheres para fazer obras maiores. Mas lá nos púlpitos estão vendendo devocional, estão vendendo motivacional, mas esqueceram que tem um Deus Todo-Poderoso que cura o aleijado, que cura o leproso, que cura câncer, que tira as pessoas da depressão. E eu já vivenciei isso. Eu já vi pessoas sendo libertas, curadas, transformadas e resgatadas das drogas, em nome de Jesus, aleluia. Se isso for pregado, aleluia, está tendo edificação. Mas se eu chego lá no púlpito para vender livro, para vender o que eu quero, vender a minha história, como eu fiz, como eu faço, como eu quero, aí eu já não estou pregando como ele quer, como ele faz, do jeito que ele quer fazer. Já estou pregando o que eu quero fazer, aleluia. E a Bíblia diz que é dele, para ele, por ele. E como é que eu chego para pregar o que eu quero, como deve ser, do jeito que vai ser? Não, eu esqueci de que a vontade é dele, que ele é soberano, é quando ele quer, é como ele quer e do jeito que ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí a palavra de Deus vai nos dizer hoje, né? Glória a Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Aleluia. Glória a Deus, selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. Olha que interessante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha que interessante. Quando a serpente, como diz a própria palavra, a saber, Satanás, ela vem com uma conversa. Amado, você sabia que eu ficava perguntando a Deus assim: Senhor, como pode serpente, diabo? Eu ficava tentando entender, né? Que alegoria era essa que a palavra estava trazendo em relação a serpente e Satanás. Só que aí o Espírito Santo me levou, aleluia, para as passagens aonde os demônios estão ali possuindo aquele homem de Gadara. E aí quando o Senhor Jesus vai expulsar os demônios, aqueles demônios dizem: não nos lance no abismo, nos lance naqueles porcos. E aí o Espírito Santo começou a dizer: amado filho, demônio entra em animal, aleluia. E aí eu comecei a olhar e o Espírito Santo ministrou no meu coração. E ele disse: lembra quando a mula falou com Balaão? Mais uma vez, uma manifestação de um animal falando. Eu disse: riacheta glória. E aí eu fui entender que como o diabo, ele é um ser espiritual e ele tem autonomia dada por Deus para fazer algumas coisas. E a própria Bíblia nos traz algumas situações de animais sendo usados. Ele se usa da serpente, se usa da cobra para poder falar com Eva. E naquele momento que ele começa a conversar com ela, ele oferece algo a ela. Aleluia, poder. Ele oferece a ela poder, conhecimento, aleluia. E esse é o tempo onde o conhecimento, como diz, aleluia, o profeta Daniel, onde o conhecimento se multiplicaria. Nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria, mas o conhecimento que está se multiplicando hoje não é a verdade. Se você for olhar, nos púlpitos não está sendo mais pregado a verdade, aleluia. Na televisão não se fala da verdade. A distância de Deus, aleluia, para o povo está muito grande. E não precisa você estar dentro de uma igreja, basta você abrir a sua Bíblia e você vai ver, aleluia, quais são as músicas mais tocadas hoje. As músicas mais tocadas, elas falam de tudo que é contrário a Deus. É fornicação, é adultério, é luxúria, é tudo que é contrário a Deus. Você não precisa ir longe, irmão. A zombaria com Deus já está grande há muito tempo. E neste tempo, onde o conhecimento se multiplicou, aleluia, por intermédio do engano, porque o engano já vem lá de trás. Por isso que a Bíblia vai dizer que a serpente se tornou o dragão em Apocalipse. Se você for ler o livro de Apocalipse, vai trazer que a serpente, ora a serpente, se transformou em um dragão. Olha a proporção do engano, olha a proporção da mentira. A oferta que foi feita lá atrás a Eva, aleluia, e que levou Adão junto, ela continua sendo feita até hoje. Você vai conversar com homens e mulheres de Deus, aleluia, e estão cheios de fermento. Estão cheios de fermento nas suas vidas cristãs. Aleluia, amado. Você vê hoje, você para conversar com pessoas de Deus, e às vezes você vê aquela pessoa está assistindo programa de relacionamento. Programa de relacionamento que as emissoras elas colocam aí. E nesses programas de relacionamento é pornografia, é todo tipo de conteúdo que eu creio que para uma mulher, uma serva do Senhor, já está ali recebendo fermento. E as pessoas não conseguem ver o que estão praticando. Amado, você não precisa de mim para te dizer o que você está assistindo ou deixando de assistir. Você não precisa de mim para saber o que você está conversando ou deixando de conversar. Você não precisa de mim para que sua atitude seja igual a de Jesus. Basta você ler a Bíblia,
de Mateus, aleluia, Mateus, Marcos, Lucas e João, vê como Jesus se comportou, vê o que ele pregou. Não precisa pegar a Bíblia toda não, pega Mateus, Marcos, Lucas e João, veja como ele andou e veja se você está andando parecido com ele. Veja se algo daquilo que ele falou e pregou está fazendo sentido na sua vida como cristã hoje. Como cristão, você precisa olhar para ver a forma como Jesus viveu. Sabe, é muito fácil falar que Deus é amor. O problema é viver amor. O problema é viver da forma como ele amou. O problema é estar, aleluia, sendo um exemplo de cristão como Jesus foi. E nós somos exemplos dele. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós temos que levar a diferença. Hoje nós vemos cristãos brigando por questões de etnia, porque o branco é assim, o negro é assim, como se Deus estivesse fazendo acepção de pessoas. As pessoas hoje estão brigando por questões partidárias. Vá vendo como o fermento chega até a vida cristã. E você vê cristão ficando inimigo de pessoas, de familiares, de amigos, por causa de questões, aleluia, meramente passageiras. Situações que não estão trazendo e não estão somando. E ao invés de você estar ganhando aquela vida, falando do amor de Jesus, pregando o evangelho, trazendo ela para o reino, agora você está trazendo contenda. Você está brigando. Sabe, amado irmão, eu trabalho em academia, glória a Deus, eu sou professor, glória a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida. E é um ambiente, sabe, corrido. E às vezes tem situações lá, né, onde se fala de futebol, e aí os meninos ficam, olha o Vitória e tal, aí eu fico assim, né, me policiando para poder saber o que é que eu vou falar. Por quê? Porque eu me policio? Porque uma daquelas vidas ali pode ser uma vida que Deus está colocando no meu caminho para eu pregar o evangelho e eu trazer ela para Jesus. Então eu não posso mais ficar no velho comportamento, brigando, discutindo por causa de futebol. No tempo que eu era idólatra, naquele tempo lá atrás, que tinha idolatria. Hoje em dia, quantas vezes já teve jogo e eu estava pregando o evangelho? Quantas e quantas vezes eu deixei de assistir jogo, de ir para estádio? Deus assim o sabe. Então nós estamos deixando que a nossa vida espiritual, ela seja fermentada. E todas as vezes, sabe, quando eu estava assistindo a Copa do Mundo, o Deus Todo-Poderoso me mostrou algo. Porque eu disse, Senhor, eu não quero que a Argentina ganhe não. Eu fiquei naquela conversa com o Espírito Santo, porque eu via alguns comportamentos dos nossos irmãos argentinos para com o brasileiro, né, um pouco dura, né, com racismo, entre outras coisas. E aí eu falava assim, eu não quero que a Argentina ganhe não. Aí Deus me chamou pelo Espírito e disse, meu filho, não é dessa forma. Porque se você pensar assim, por causa de um comportamento deles, você agora vai estar recebendo na sua vida o preconceito. E do preconceito, você vai abrir a porta para outros sentimentos ruins, que são a contenda, a divisão. E dessa forma você achar alguém na sua vida, no seu caminho, que for um argentino, como é que você vai pregar o evangelho para ele? Como é que você vai falar de Jesus? Porque agora você está com preconceito por causa do futebol. E aí foi gerando outros sentimentos ruins, que faz com que a gente crie uma parede. E no final disso tudo, olha, preconceito, aí vem receio, ressentimento. Quando você vai ver, tudo isso culminou em um muro de inimizade. E aí aquelas vidas agora, elas estão bloqueadas para receber algo da sua parte. É por isso que nós temos que estar com os olhos de Jesus, vigiando o tempo todo, para que a gente não venha. Ah, irmão, é muita coisa para a gente olhar. É, irmão, quem escolheu viver a vida com Jesus foi você. Viu, coisa linda? Foi você do outro lado que disse, Jesus, eu agora vou fazer a sua vontade. E aí na hora de abrir mão da sua vontade, porque cruz é isso, renúncia é isso. Tome sua cruz e siga-me. É a renúncia que eu e você temos que passar.
Mas para que a gente não venha cair nas astutas ciladas do diabo, que diz lá em Efésios capítulo 6, nós temos que estar de olho desde o princípio. Porque no princípio foi ofertado conhecimento. E as filosofias só fazem aumentar. Os púlpitos hoje não chamam para Jesus, aleluia, fazer o resgate daquela vida, purificar, resgatar, limpar. Não, os púlpitos hoje são chamados para você receber uma palavra motivacional. Vem aqui que eu tenho uma palavra motivacional para você. Vem aqui que a gente vai fazer um estudo de psicologia. Amado, quem é seu psicólogo é Jesus, aleluia. Ele que trata da mente. Se você chamar a existência a mente de Jesus na sua vida, a graça e a paz, meu pastor, você agora vai estar com uma novidade de vida. Porque aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele te deu esse benefício. Chame a existência a mente de Jesus. Mas não, você está passando até por um processo de opressão maligna. E eu já repreendo toda a opressão maligna, aleluia, nas vidas que estiverem ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, para que você entenda que muitas das vezes é o inimigo pressionando a sua mente. E a opressão maligna não vai, aleluia, ser rebatida com uma conversa com a psicóloga. Eu vou sentar lá, ela não tem um olhar espiritual. Se for uma mulher ou um homem de Deus que tenha uma visão espiritual, vai entender o que você está passando. O problema é que o homem deste tempo, ele tem tanto conhecimento que ele cuida da alma, ele cuida do corpo, mas ele está desprezando o espírito. E se despreza o Espírito, nada vai fluir segundo a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! E em qualquer lugar. Porque antes só adorava lá em Jerusalém. Porque antes era só lá em Jerusalém. A mulher samaritana falou, aleluia, é só lá. E Jesus disse, você não sabe nem o que você adora. Glória a Deus! E hoje nós temos essa oportunidade de, pelo Espírito, fazer um culto no seu lar, fazer um culto na sua casa, fazer um culto no seu trabalho, aonde o Espírito te enviar, onde tiver 2 ou mais reunidos, ali é culto. Glória a Deus! Nós precisamos quebrar esses paradigmas religiosos. Aonde eu vou congregar? Aonde eu vou cultuar? Aí ele está dizendo, em qualquer lugar. Fecha a porta do seu quarto e ora, porque Adão estava só e não deixou de ter culto. Aleluia! O primeiro homem que foi formado no Éden não deixava de ter culto, porque Deus descia toda tarde para falar com ele, e ali era culto. Ele só estava debaixo de uma palavra: obedeça, 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 não coma do fruto. E ele, na obediência, Deus descia e conversava com ele. Não precisava cantar para Deus descer, não precisava Adão chamar, bastava obedecer e Deus descia. Oh glória! Com a obediência Deus desce, com obediência Deus fala, com obediência tem relacionamento com Deus. Se desobedeceu, Deus faz igual no jardim, vai para lá que eu vou para cá, porque eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo e eu sou santo. Aleluia! E muitos não estão entendendo que a santidade está relacionada a relacionamento. Glória a Deus, porque Adão estava nu e tinha culto. Aleluia! Glória a Deus! E a gente está medindo pessoas por roupa. Até hoje a religiosidade está matando. Deixa, aleluia, que a pessoa vai ter um relacionamento com o Espírito Santo. E no relacionamento o Espírito Santo começa a confrontar. O que devemos fazer é orar e não julgar. A gente está julgando pessoas por vestes. Até os dias de hoje. É como se nós estivéssemos no lugar daqueles fariseus e líderes religiosos. Jesus indo até prostituta, ladrão, cobrador de imposto. E ele não media aonde ele ia. Ele só ia. E a gente fica olhando. Quando vem uma roupa, ai meu Deus, será que eu vou lá ou não? Uma vez eu perguntei às irmãs assim, se tivesse uma jovem ali dançando e ela tivesse com um biquíni ali e Deus dissesse, eu quero falar com ela hoje, você ia ou não? Aí as irmãs falaram assim, irmão, não sei não. Sabe por que não ia? Porque não está olhando para a alma, está olhando para a veste, está olhando para o corpo. Se olhasse para a alma que está perecendo, ela ia fazer a vontade de Deus. Aleluia! Porque Deus não nos chamou para a gente medir nada.
Ele chamou para a gente ir e fazer a vontade dele, porque ele diz: minha é a misericórdia e minha também é a justiça. Aleluia! A gente está esquecendo, irmão, da palavra. A gente está esquecendo a verdadeira palavra. A gente está esquecendo o verdadeiro evangelho. É tanto fermento nesse tempo. É tanta filosofia. É tanta ordem de homem de cima do altar para baixo, fora das escrituras. Ou então sem discernimento da escritura, sem discernimento do Espírito. E o povo tudo dando glória, dando aleluia, dando amém e seguindo. É por isso que a Bíblia diz: um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco. E tem um monte de gente caindo no abismo porque não consegue abrir a Bíblia, não lê Bíblia, tem preguiça. É por isso que o Senhor disse: meu povo perece por falta de conhecimento, não consegue se debruçar na palavra. Se lê um versículo já está cansado, se lê um capítulo já está chorando, imagine ler um livro inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o povo fica se apegando a tempo de evangelho. Tem gente que tem 30 anos de evangelho, nunca leu nem 10 livros da Bíblia, aleluia, porque tem dificuldade de preguiça, tem dificuldade, aleluia, de não querer pegar a palavra para ler. Toda hora tem uma desculpa, toda hora tem algo que tira atenção, toda hora tem algo para fazer, mas não consegue abrir a Bíblia para ler. E aí, quando o homem traz o seu fermento e coloca na vida daquela pessoa e que ela recebe a verdade, aí vem um confronto. Viveu algo embasado no que alguém disse. A vida toda fulano me disse que era assim, mas outras pessoas também me disseram que era assim, mas eu nunca li a Bíblia para saber se era assim. Olha, amado, no dia que eu disse ao Senhor que eu estava me dobrando aos pés dele, a única oração que eu fazia, eu faço até hoje: Pai, não me deixa viver enganado. Parece até que eu já sabia. Eu dizia: Senhor, não me deixa viver enganado. Ele disse: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E eu só ouvia as pessoas dizer assim: come pão e bebe água, come pão e bebe água, que longa é a caminhada. Eu dizia: eu vou ler, Pai, eu vou continuar lendo a sua palavra. E aí uma pessoa fala: você está fanático, você agora está maluco. Não, eu só não quero viver no engano, eu só não quero viver com João dizendo que é assim e a Bíblia dizendo que não é. Eu só não quero viver com Maria e Joaquina dizendo que é dessa forma e a palavra de Deus dizendo que não é de outro jeito. Então, se for para viver as coisas de Deus, eu quero viver o que Ele quer que eu viva e não o que o homem determina para eu viver. Isso não é rebeldia não, irmão. Aleluia. Isso, glória a Deus. Isso é você ter discernimento. O problema é que estão botando uma viseira nos homens e mulheres de Deus, porque quando sabe que vai buscar, o véu da ignorância cai. Aleluia. E com o escravo, não pode deixar o escravo aprender, não pode deixar o escravo ficar inteligente, porque se o escravo tiver sabedoria, ele sai debaixo das asas, ele sai debaixo da escravidão. Então, se você lê, Deus abre seus olhos espirituais, Deus começa a mostrar a verdade. Então não é bom ler não, deixa que eu lhe mostro. Então não vá para outro culto não, viu? Não pode ir para outra igreja não, se não me pedir, eu não autorizo. Porque você é dono, quem pagou o preço foi Jesus. Glória a Deus. E nem isso a gente para pensar. Entregamos a vida a Jesus, respeitamos sim a autoridade, assim como eu sou uma autoridade eclesiástica, assim como eu prego respeito para os homens e mulheres de Deus que eu encontro, que Deus me leva para amar no amor de Jesus e que eu respeito, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas e por amar a Ele eu prego a verdade. Pode não ter ninguém na live, pode ter uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 10, 5, aleluia, 1000, eu vou pregar o que Ele manda, e o que Ele manda é falar a verdade. Eu não vou ser comprado porque eu trabalho e Ele me deu trabalho e Ele me dá o sustento, e quem me sustenta é Ele. Então eu vou falar o que Ele manda falar, aleluia, Ria, Shiriba, sua glória, aleluia. Ainda existe João Batista sim, ainda existe homens de Deus sim, para falar a verdade, para descortinar. Aqueles que querem verdadeiramente Jesus, precisa começar a abrir Bíblia para ler, começar a comer palavra e dizer ao Senhor: eu me esvazio de mim mesmo, eu quero aprender da fonte, e a fonte é Jesus.
Ele diz: quem tiver em mim vai jorrar águas vivas, vai jorrar rios de águas vivas. Então, que água é essa? Que água é essa? Se alimenta. No livro de Ezequiel vai dizer que ele foi levado, e à medida que ele entrava na água, ele chegou a um ponto de submergir. Aleluia. E Deus quer você submergindo. Submerge em Deus. Aleluia. Mergulha profundo. Não tem medo não. Lança medo, receio fora. Aleluia. Na cruz, em nome de Jesus. Porque no livro de 1 João, no seu capítulo 4, ele vai dizer: glória a Deus, que aqueles que têm medo não está aperfeiçoado nele. Aleluia. Aqueles que têm medo não está aperfeiçoado nele. Eu vou ler para vocês aqui o livro de 1 João, no seu capítulo 4, aonde fala, aleluia, glória a Deus. Nós estamos esquecendo da palavra, irmão. É tanta coisa sendo pregada, é tanta coisa sendo ministrada, que a gente está esquecendo do evangelho, a gente está esquecendo da palavra de Deus. É tanta filosofia, é tanta doutrina de homem, é tanta coisa sendo apregoada, que a gente está esquecendo de abrir a Bíblia e ir buscar de Deus se aquilo procede de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Glória a Deus. No livro de 1 João, no seu capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E se Deus é amor, se eu estou com medo, eu estou, aleluia, desfazendo do amor. Eu estou dizendo a Ele que eu não estou perfeito nele, e que nele não há perfeição. E logo assim eu desfaço do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu desfaço de Jesus, porque Ele é amor. Nós precisamos entender que Ele não nos deu espírito de medo. No livro de 1 Timóteo, ele vai dizer que Ele não nos deu espírito de medo. Eu vou estar lendo também, para que a gente possa estar aprendendo, glória a Deus, na palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Para não ficar nas minhas palavras, eu glorifico ao nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. No livro de 2 Timóteo, aleluia, corrigindo aqui, me perdoe. No livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 7, diz assim, aleluia: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, ou seja, medo é algo espiritual. Muitas pessoas acabam aprisionadas dentro de um quarto escuro, em uma depressão profunda por causa do medo. Medo de viver, medo porque isso deu errado, medo porque aquela outra coisa deu errada, e aí está trazendo um abismo para dentro de si, porque quando abre a porta do medo, a Bíblia está dizendo que Deus não deu espírito de medo. E se medo é algo espiritual e não é de Deus, é de quem? É do inimigo das nossas almas, é de Satanás. E a pessoa está fazendo parte com Satanás e não está sabendo. E aí a Bíblia vai dizer: não faça parte com o ladrão da vossa alma. É por isso que ele rouba, aleluia, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele começa a roubar a vida daquela pessoa. Ele começa a ficar dentro do quarto, ele aprisiona a pessoa dentro do quarto. Ela não sente vontade de fazer mais nada, porque daquela porta do medo ele vai trazendo mais coisas. E nós não estamos debaixo do nosso inimigo, aleluia, pelo contrário, a Bíblia disse que ele está debaixo dos pés dos filhos de Deus, porque assim Jesus já colocou, aleluia. O que falta é mulheres como Débora, para verdadeiramente ser mãe de Israel, aleluia, mulheres de autoridade, mulheres que tomam posse da autoridade do nome de Jesus e vai fazer a vontade de Deus. Não é debaixo do medo, não. Eu estou com medo,
Aí o inimigo, tá com medo? Então eu vou agir contra a sua vida. Porque a Bíblia está dizendo que ele deu espírito de poder, Deus deu amor, Deus deu poder, equilíbrio. E se você for no livro de Isaías, no seu capítulo 11, vai dizer quais são os espíritos que estão sobre a nossa vida. Aleluia! No livro de Isaías, capítulo 11, eu vou ler para vocês também essa noite. Glória a Deus! Aleluia! Livro de Isaías, louvado seja o santo nome do Senhor. A gente vai aprender a trocar hoje o que não é de Deus pelo que é de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele nos deu o Espírito Santo, espírito de sabedoria e de entendimento. Ele deu espírito de conselho, de poder. Ele deu espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Olha os 7 espíritos que tem sobre a sua vida. O Espírito Santo e traz consigo os 7 espíritos de Deus. E aí, ao invés de a gente estar com discernimento, com conhecimento, com poder, aleluia, com o espírito do conselho, é por isso que muitas pessoas conseguem pastorear, porque o espírito de conselho vem sobre a vida delas e ela consegue tratar com as ovelhas de papai. Tá vendo que até para pastorear tem que ser pelo espírito? Não dá para aconselhar ninguém na carne, vai matar as almas. Aleluia! Não dá para aconselhar ninguém segundo a natureza humana. Não dá para pastorear vidas segundo a minha vontade. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Muitos homens aconselhando, abrindo aconselhamento, e eles estão trazendo a própria cura. Não, vem aqui, assista meu e-book, leia meu livro e você vai ser curada. Pronto, tomou o lugar do Espírito Santo, tomou o lugar do sangue de Jesus, tomou o poder de Deus. Aí quer tocar na glória do Senhor. Aleluia. Nós precisamos saber ao que estamos servindo. Deus, Ele é poderoso. O inimigo, o diabo já perdeu há muito tempo. Ele só vence na vida de quem dá lugar a ele. Como as pessoas que vão para debaixo do medo e aí dá lugar para ele agir. Quando você dá lugar para ele fazer algo na sua vida, ele vai lá, apresenta a Deus que é justo juiz, porque a Bíblia vai dizer que Deus é o justo juiz, né? Quando Jesus conta a parábola, né, do juiz iníquo, né? Imagine, o juiz iníquo conseguiu dar uma sentença favorável àquela mulher. Imagine Deus que é justiça. Imagine Deus que não é iníquo, porque nele não tem iniquidade alguma. Deus é santo. Mas aí vem Satanás, assim como na vida de Jó. Na vida de Jó, o que aconteceu? Jó apresentava sacrifícios antes. Jó pegava para apresentar sacrifícios antes dos filhos pecar. Vai ver, meus filhos têm um pecado lá no íntimo. No seu capítulo 1 fala, Jó vai apresentar o sacrifício antes dos filhos pecar. Então ele está com medo do que pode acontecer com os filhos. Aí, quando Deus apresenta as qualidades a Satanás de Jó, aí o diabo vai e fala assim, também ele tem tudo. Ou seja, ele já começa a botar as asinhas de fora. Por quê? Porque tem aquele diálogo. E por que Deus cita Jó? Porque o diabo ele fica cirandando a terra. E quando ele ciranda, que ele não tem o que fazer, então ele tem que ir atrás dos servos. E aí, como ele vai atrás dos servos, ele fica procurando as suas falhas. Aí ele junta os arquivos, manda os demônios juntar, porque ele não é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele tem um exército de demônios para trabalhar a favor dele. Aí os demônios vai e levam, olha, tem uns arquivos aqui, ó, contra fulano de tal. Eu juntei essas provas aqui. Aí ele chega, vai lá, diante de Deus. Tá pensando que só foi no Velho Testamento, irmão? O povo tá pensando que ele só se apresenta diante de Deus, só foi lá na vida de Jó. Aí a gente canta a música de Jó, né? Não esquece que a gente também está sujeito às mesmas coisas de Jó. Olha aí. Aí a gente vai lá e comete as mesmas falhas de Jó, né? Não achando que Deus vai dar, né, autorização para ele tocar. E ele vai lá e toca, porque vai juntando, ó. Ele vai juntando, aí Deus chama ele. Aí ele vai lá, rapaz, aquela sua serva lá, eu tô aqui com esses pacotes dela aqui, ó. Olha aqui, o senhor já falou com ela,
ela desobedeceu. Falou com ela, desobedeceu. Falou com ela, desobedeceu. Falou com ela, desobedeceu. Ele disse: minha filha, até aqui eu te guardei e te segurei com mão forte, mas eu tô falando, você tá desobedecendo. Eu tô falando, você tá desobedecendo. Aí Deus vai e fala: toque. E tem isso, irmão? Tem. Se chama brecha. Se chama legalidade. Deus é santo, irmão. E as pessoas não estão entendendo a santidade. E aí, irmãos, irmãs em Cristo ficam com fofoca, com mentira, com contenda, criando coisas sobre a vida das pessoas, mentindo com o nome das pessoas, e não param de mentir, não param de acusar, não param de ser falso. E aí tá achando que Deus está deixando passar. Até agora não aconteceu nada comigo, então eu tenho minha razão. Vai achando, vai brincando com Deus, vai fazendo o que você quer, vai levantando falso testemunho. A Bíblia diz: não levantarás falso testemunho contra o teu irmão. Sabe, o que eu mais fico observando é que quando você está perto das pessoas, caminhando com elas e fazendo um bem, você presta. Basta você sair de junto, você não presta mais. Você agora é o mais falso, o mais mentiroso. Deus não lhe usa, Deus nunca falou isso. E engraçado que tem muitas pessoas que Deus até fala logo com elas antes de falar conosco. Deus fala com ela, quando vai ter um diálogo, aí se a pessoa for realmente espiritual, ela vai dizer assim: não, Deus falou comigo. Pronto, se Deus falou com você, amém. Isso é importante para que você tenha consciência de que Ele já falou com você. Então, se Ele está falando comigo também, Ele está testificando que estamos no mesmo Espírito e que Ele está de olho naquela situação. E que não é para você fazer do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Se você se posiciona de forma errada, não culpe ninguém. Não fique procurando culpados. E o que eu mais fico observando é que os crentes são imaturos. Sabe por que é imaturo, irmão? Saiba, quando você toma uma decisão, você tem que arcar com toda a consequência. Quando Davi tomou a decisão de fazer o que fez, ele teve que arcar com a consequência. Chorando ou não, se arrependendo ou não, a espada não se apartou. E ele teve que pagar o preço. E esse é o problema. Será que a gente está pronto para pagar o preço que Davi pagou? Esse é o detalhe. As pessoas estão pensando que Deus mudou. Deus não mudou. Ele disse: eu não mudo. Ele não mudou, ele continua santo. Ele continua sendo Deus. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. Não se engane. Não deixe com que o inimigo venha enganar o seu coração. Não deixe com que o inimigo venha mudar a sua mente. Não deixe com que ele venha trabalhar. Porque ele só precisou de uma pequena conversa com Eva. A pequena conversa com Eva foi: Deus falou isso para você? Foi Deus mesmo? Ó a conversa, ó. Deus falou isso para você? Não, rapaz, Deus não falou isso para você, não. Vá lá, coma. Irmão, quando, aleluia, o inimigo sabe do nosso coração, ele sabe que a gente já está para fazer alguma besteira, ele já sabe que tem uma besteira já ali, porque ele fica se irandando. Aí ele vem com um prato. Olha aqui, ó. Aí a pessoa faz igual a Eva. Não, tem problema não. Aí ele fala: olha, Deus não falou nada disso não, rapaz. Deus não disse isso não. Olha o engano entrando. Deus não disse nada disso não. Foi mesmo? Deus não disse nada disso não? Tem certeza? Porque Adão e Eva ouviam a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que ele descia toda tarde e ele pisava. E aí no capítulo 3 de Gênesis vai dizer, aleluia, que quando eles pecaram, que Deus continuou pisando. Engraçado que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele faz até pegadinha. Aleluia. Deus, ele brinca com Adão e com Eva. Ele diz assim: eu estou chamando vocês. E aí, o que foi que vocês fizeram? Olha que interessante. Deus, ele é maravilhoso. Ele dá um tempo para o homem se converter. Ele dá um tempo para o homem se arrepender. Ele fica lá no trono. E nesse caso, ele maravilhoso. Ele vem até Adão e Eva e fala: e tá aqui, esperando. Vocês fizeram o quê? Será que Deus não sabia que eles comeram do fruto? E Deus vem perguntar: o que foi que vocês fizeram? Vocês comeram, foi?
que foi que vocês fizeram? Como é que vocês sabem que estão nu? Olha Deus, como é que vocês sabem que estão nu? Oh, meu amado, não dá para enrolar Deus não, aleluia. Deus, ele até brinca com a gente pensando que está enganando ele tá bom, eu vou brincar com vocês. Como é que vocês sabem que estão nu? Olha, ele não sabe que comeu. O Deus que sabe do passado, do presente e do futuro, não sabia que eles comeram. Aí Deus, vou brincar com eles aqui um pouquinho, para ver se eles confessam. Deus, ele dá tempo para o arrependimento. É por isso que a Bíblia vai dizer: quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quem confessa e deixa. E o povo está até, aleluia, pensando que nem confessou. Se não confessou, nem deixou. Olha aí que interessante. Nem confessou o pecado, quem dirá deixar, e está querendo misericórdia. Deus, seja misericordioso. Deus, seja misericordioso. É igual o Brasil. O Brasil tem muita oração. Mas vamos olhar o comportamento do brasileiro? Vamos olhar de forma real o comportamento da nação brasileira? Aí por isso que a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome... Aí, olha que maravilha. A Bíblia diz, né? Que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí tem um detalhe: buscar a minha face. Aí a gente olha para o Brasil. O Brasil é uma nação cristã. E glória a Deus por isso, que o Brasil, né, é uma nação cristã. Mas quando você vai olhar para o princípio, dentro da palavra, o Brasil está cada vez mais distante, irmão. O Brasil hoje quer misturar o santo com o profano. Aleluia. O Brasil quer misturar, colocando um evangelho místico. Aleluia. O Brasil está misturando tantas coisas, irmãos, com a palavra de Deus. E não está tendo entendimento. O véu continua nos olhos do cristão brasileiro, que não quer verdadeiramente navegar na palavra. Tem preguiça. O povo está acostumado a ir para culto. Ir para culto, ouvir a palavra, guardar a Bíblia e ir para casa. É isso que o povo tem feito. Vai para a missa, ouvir a palavra e volta para casa. Aleluia. É isso que o povo tem feito. E aí, tanto o cristão católico quanto o protestante, ambos desconhecem da palavra, porque só vai para ouvir a palavra e voltar para casa. Vai com sua Bíblia, outros nem levam Bíblia, e ainda agora é pior, porque vai com a Bíblia e com o celular. Mas chega lá, não pega o celular para abrir uma Bíblia no celular, não. Pega o celular para ficar filmando os artistas. Aí vai para lá para filmar artista. Aí o culto está acontecendo, a palavra está sendo ministrada, mas tem um artista ali, pô. Tem alguém ali que é maior que Jesus, que eu preciso filmar ele. E aí deixa de ouvir até o que está sendo apregoado. Deixa de ouvir o que está sendo ministrado. Porque está tanto tempo filmando, como se aquela pessoa que fosse ali fosse um popstar. A igreja hoje virou isso, irmão. O culto virou isso. O culto não é para Jesus, não. É alguém que está indo ali, que é famoso, ministrar uma palavra. Aí acaba o próprio ser humano que está ali para ouvir, sem discernimento, acaba perdendo até de estar em comunhão, no entendimento da palavra, para chegar em casa e meditar, porque se perdeu com o artista, filmando, olhando, babando. Meu Deus, olha como a gente está trazendo a idolatria dentro do próprio culto, levantando o bezerro de ouro dentro do próprio culto, e nos achamos muitas das vezes melhores do que o povo de Israel. Olhamos para o Velho Testamento dizendo: Deus era cruel, Deus é duro. Muitas pessoas falam assim: o Deus do Velho Testamento é muito duro, eu prefiro Jesus. Olha, ele é Deus, ele não mudou. Ele veio trazer uma demonstração de amor para ligar o homem com Deus de forma espiritual e não carnal.
Aí a gente tem a ligação do homem com Deus de forma espiritual, mediante o Espírito Santo, mas queremos viver carnal. Que coisa é essa? Que atrapalhação é essa? Deus vem, envia o Filho para fazer uma ligação que tinha no Éden. Qual era a ligação? Um homem conversava com Deus diretamente. Um homem tinha um fio de espírito. Aí o homem vem, não, eu quero andar na carne. Eu quero viver na carne, Jesus. Aí eu pergunto, que comunhão tem essa? Qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? É assim que a gente está vivendo, irmão. As pessoas verdadeiramente vivendo de forma carnal, de forma absurda. E não estão olhando para si próprios, sabe por quê? É tanto olho para a vida dos outros, é tanto olho querendo converter os outros, é tanto olho olhando para a vida de Joaquim, de João, vendo as vestes, vendo como fulano está andando, está esquecendo de viver a própria vida. Se começasse a parar em casa, assistir pregação de outros irmãos, aprender com os irmãos, que Deus deu sabedoria não só a mim, deu a vocês também, glória a Deus. Eu assisto a ministração de vários irmãos e glorifico a Deus pela vida de cada um deles. Eu paro, assisto a ministração, o que é bom eu guardo, o que não é bom eu digo, ó pai, isso aqui não está de acordo com o que o Senhor está mandando não, viu? Eu não quero não. Então, eu pego o que Deus manda para mim e o que Deus está dizendo, isso aí, meu filho, pode descartar. Até porque é um vaso que está sendo usado por Deus. Eu sou um vaso, um instrumento de Deus. Um instrumento que Deus fala. Você vai pegar a sua porção e aquilo que não lhe cabe, você, ó, isso aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo não está me ministrando. Amém. E eu glorifico a Deus. O que não vai servir para você hoje, vai servir para outra pessoa. É por isso que a gente tem que aprender a compartilhar a palavra. Compartilhar aquilo que a gente está recebendo. Se eu estou recebendo um alimento sólido, eu vou compartilhar. Vou trazer outra pessoa para aprender também. E aqui a gente aprende junto, irmão. A ideia aqui é crescimento. Não é se ensoberbecer, não. É todo mundo crescendo. Eu estou passando algo, olha que interessante. Eu recebi uma revelação de Deus tem meia hora. Eu já estou colocando aqui. Eu não estou preparando um culto especial para aquela revelação que Deus me deu. Eu agora ministrar para pegar e aquilo virar uma das maiores pregações do mundo. Não. Deus sonda o meu coração e sabe. Eu venho aqui, abro a Bíblia, abro a boca, o Espírito Santo fala. Se render visualização, glória a Deus. Se não render visualização, glória a Deus. A obra é de Deus, aleluia. A pregação é de Deus, é para Deus, é por Deus e de Deus. Se tiver seguidores, glória a Deus. Se não tiver seguidores, glória a Deus. Quando eu postar o vídeo da pregação, se tiver 10 likes, glória a Deus. Se tiver 100 likes, glória a Deus. Se tiver comentário, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. Eu vou dormir do mesmo jeito. Eu vou trabalhar no outro dia. Se tiver almas para resgatar na rua, eu vou resgatar. Porque eu não estou preocupado se o YouTube, se o Instagram está crescendo, se está tendo desenvolvimento. Porque isso não tira meu sono. Porque eu sei quem me enviou para fazer a vontade dele, mas eu sei que nos bastidores tem um monte de almas sendo resgatadas. Eu sei que por onde eu passo, Jesus manda falar e ali tem um resgate e vidas são resgatadas para o amor de Jesus e para estar com ele naquele grande dia. Isso que é importante. Eu não estou preocupado em ser conhecido, nem internacional, nem nacional, aleluia. Eu quero levar o evangelho, levar a verdade. E se não está saindo pela internet, quando eu saio na rua, no mercado, aleluia, no baba, aonde ele me leva, tem sempre alguém querendo Jesus, tem sempre alguém querendo oração, tem sempre alguém querendo libertação, tem gente querendo nas casas, e a gente vai lá, fazer a vontade de Deus, e nessas horas que a porta da casa abre, aceita Jesus, tem libertação, tem cura, tem transformação, e o Espírito Santo começa a trabalhar. Eu não sou refém, aleluia, nem de like e nem de compartilhamento. Se quiser compartilhar, compartilha. Se quiser dar like, dá like. Se
Se não quiser seguir, não segue. Eu não tô nem aí. Eu sigo a Jesus. Eu aponto para Cristo. Eu sou igual a João. Eu falo, eu estou aqui para apontar o caminho. Eu só vim preparar o caminho para quem quiser subir, subir. Aleluia, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou dizendo, tem um que é santo, que está falando de santidade, que quer que o povo se converta, que peça perdão, que libere perdão, aleluia, para que possa ser resgatado. Muita gente com coração fechado, que não quer perdoar, mas quem não perdoa não é digno de ser perdoado, que não perdoa vizinho, que não perdoa irmão em Cristo, que não perdoa família, mas quer entrar no reino e a porta está fechada, ou se converte, ou abre a porta do coração para Jesus entrar, ou não mora com ele, porque o perdão é o princípio do amor. Se eu não perdoo, eu não estou amando. Se eu não quero nem ver pintado, eu não estou amando. Se eu não quero ver de rosa, de branco, de azul, eu não quero nem ver no céu. Então como é que eu vou entrar no céu desse jeito? Muita gente com coração podre, aleluia, mas não quer limpar as vestes. As vestes não é se eu estou de paletó pregando, não. Esse meu coração está limpo diante de Jesus, porque como foi com Caim e Abel, é até os dias de hoje. Se vier com um fruto lindo, mas por dentro tiver podre, é por isso que Jesus advertiu os líderes religiosos. Ele disse, vocês limpam por fora do prato, mas por dentro está sujo, sujo, Uriashi, sujo. Negam a justiça, negam o amor, negam a misericórdia, e desse jeito vocês não abrem a porta do céu para ninguém. Aleluia! Oh glória, e assim está até os dias de hoje. A porta do céu continua fechada, porque eles estão fechando. Eles nem entram e nem deixam ninguém entrar, porque eles estão preocupados consigo mesmo. Eles querem elevar os ministérios dele, porque o ministério que eu recebi de apostolado é de Jesus. Eu não tenho nada, eu tenho pela graça que ele me deu e é dele. Os dons são dele, a misericórdia é dele, o amor é dele, desce dele para mim e eu uso conforme a vontade dele, porque ele me derramou, aleluia. Mas eu não sou dono de nada, mas tem gente dono da igreja, dono dos templos, dono das denominações, dono das vidas, como se eles tivessem pagado o preço, e bota as ovelhas debaixo de corrente e não deixa sair para lugar nenhum, aleluia. Mas Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, foi Jesus que morreu na cruz, e como diz a palavra em Romanos capítulo 8 versículo 1, não se coloque em jugo de escravidão, porque você é livre. Aleluia, vocês são livres em Cristo Jesus. Ninguém está aqui, aleluia, preso a mim não, viu? Glória a Deus, vocês são livres. Vão pregar o evangelho, vão, aleluia, ganhar almas para Jesus. Vão até os confins da terra e ganhem alma para Jesus. Vocês não precisam ficar presos a ninguém, nem a apóstolo, nem a pastor, nem a bispo. Seja livre, agora vá em liberdade de vida, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo e praticando, aleluia, a obediência, aleluia, glória a Deus, porque nós somos chamados para obedecer. Obedecer foi no princípio, foi com Jesus, e porque comigo e com você vai ser diferente. No princípio, obedeça, não coma do fruto, aleluia. Agora ele está falando de novo, meu filho, vai lá e faz isso. Aí o filho faz, pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas eu vou obedecer. Jesus disse, se possível, aparta de mim essa cruz, aleluia. E Deus ficou em silêncio, e ele foi lá e disse de novo, pai, esse povo é terrível. Pai, esse povo não perdoa, pai, esse povo não me ama. Pai, mas eu vou me entregar por eles. Aí Deus não responde. Jesus vai lá pela terceira vez, sabendo que eu e você ia passar um tempo para dizer sim a ele. E quando dizemos sim, parecemos que dizemos não. Fazemos as mesmas coisas, dizemos sim a ele, mas parecemos que vivemos como se dissesse não, porque quando não deixamos ele fazer o que ele quer, que comunhão tem? Que vida é essa, irmão? Que vida é essa de entrega a Jesus? Ele disse, pai, se possível, aparta de mim esse cálice pela terceira vez. Quando Deus não responde, ele disse, seja feita a sua vontade. Vai ter dia que andar no Espírito vai doer. Vai ter dia que Deus vai mandar você fazer coisa que vai doer. Vai ter dia que ele vai falar com você que você não vai entender. Vai doer na sua carne, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, irmão. Você não
muitas das vezes as pessoas não têm noção da obediência. A obediência nos leva... A obediência faz com que muitas das vezes pessoas que a gente ama e que tem até carinho, aleluia, Deus fala, não fala nada, não responde, aleluia, não fala nada, não responde, só responde quando eu mandar. E se eu mandar, meu irmão, aleluia, isso é obediência, irmão. Obedecer a Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Tem crente que não sabe disso, que não sabe que muitas das vezes Deus está te livrando de uma contenda, de um processo de confusão, em você responder algo até no seu celular, de você responder uma pergunta que te fazem na rua. Alguém vem com uma casca de banana na rua, aleluia, como eu passei nesse instante. Fui falar de uma situação do carro, aí um rapaz que estava bebendo já veio com trocadilho, porque na Bahia tudo é duplo sentido. Aí eu disse, vigia, amado, vigia que eu estou falando do carro. Você entendeu que eu estou falando do carro? Você está querendo colocar palavras em minha boca? Então na Bahia tudo é assim, irmão. Você tem que até vigiar com o que você fala. E aí hoje, se você entra em uma vida de perguntar tudo ao Senhor, vai ter coisas que Ele vai mandar você fazer que vai doer, irmão. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. E as pessoas não entendem. Aí te julga, aí te incrimina. Se pudesse, levava você no tribunal de Deus. Ora já assim. Tem pessoas que oram contra as nossas... porque já se torna nossa oração contrária. Ora até contra as nossas vidas. Porque quando você passa a obedecer, você não vai estar sujeito ao homem. E sujeito a Deus vai causar desconforto. Porque o homem quer que você faça o que ele quer. E aí quando você obedece a Deus, que você aí é rebelde. Não, irmão. Procura saber de Deus quem foi que mandou fazer isso. Se foi Ele. Aí, como as pessoas são mais carnais do que espiritual e não conseguem perguntar nada a Deus, já leva tudo no sentimento. É por isso que eu digo, Jesus nunca foi sentimental, irmão. Se Ele fosse sentimental, Ele não pagava o preço. Jesus nunca foi sentimental. E no dia que o sentimento, aleluia, de dor queria traí-lo, porque o sentimento de dor, a angústia veio sobre ele, o sentimento de angústia, de dor, ele suava sangue, aleluia. E aí ele disse, Pai, tá doendo. Ele tava doendo sem ele morrer. O meu pecado, o seu pecado já estava doendo antes dele morrer. A angústia era grande por causa de nós. A angústia dele dizer, Pai, se possível, parta de mim esse cálice, se foi por causa de mim e de você. A angústia era tão grande. Ele não tinha nem chegado a receber espinho, ele já estava dizendo, Pai, já está doendo. Pai, já está doendo os espinhos, todos os espinhos já estão doendo. Mas os espinhos não tinham chegado. Mas ele já estava sentindo dor, angustiante, sangue, ele estava suando sangue. E ele pediu para os apóstolos que ele levou a orar. E ao invés de orar, eles dormiam. Olha a carne, o que faz, irmão? Quando Pedro ainda estava na carne, quando João estava na carne, não tinha força espiritual. A carne não deixava, a carne era uma batalha espiritual muito grande. E na carne não vence batalha espiritual, irmão. Batalha espiritual só se vence de forma espiritual. É por isso que muita gente está apanhando, glória a Deus. Apanha do inferno, apanha de Satanás, porque não quer se revestir das armaduras de Deus. Não quer usar o capacete da salvação. Não quer usar a couraça, não quer usar o escudo da fé, não quer usar a espada que é a palavra, não quer calçar a sandália do evangelho. Se eu não leio Bíblia, eu não tenho sandália do evangelho. Eu vou falar o quê? Quando o diabo me afrontar? Quando o diabo afrontou Jesus, aleluia, ele não rebateu na carne, ele disse, aleluia, nem só de pão viverá o homem, está escrito. Ele só rebateu com a palavra, aleluia. Jesus não ficou perdendo tempo falando da carne. Ele não ficou discutindo nem conversando com Satanás. Ele repreendia na palavra. E na quarta tentativa o diabo não venceu, o diabo correu dele.
disse, não dá, esse daí, ele desceu, aleluia, mas ele, ele vai cumprir. Ali ele já sabia que Jesus ia cumprir. Não adiantou aquelas chibatadas, porque ele disse, eu vou fazer a sua vontade. Pode lhe surrar, irmão, podem lhe bater, podem lhe caluniar, segue, faz a vontade de Deus. Vão fazer isso, fizeram com Jesus. Olha, caluniaram Jesus, inventaram o pecado para ele ser julgado, irmão. Ele não tinha pecado, inventaram o pecado para julgar ele. Ele só foi julgado porque inventaram o pecado. E você está achando que com você não vai ser assim? Comigo não vai ser? Ô irmão, o que eu mais recebo é isso. O que eu mais recebo é isso aí. É quando os juízes da minha vida se levantam para falar dos pecados que eu digo, Senhor, eu disse, rapaz, quando eu fico sabendo depois eu digo, nem eu sabia disso. É só as mentiradas, fofocadas. Aí eu digo, Senhor, está nas tuas mãos. Essa afronta eu nem vou debater. Amado, eu aprendi que quando nós somos afrontados, fazemos como Jesus. A Bíblia diz, orai pelos seus inimigos. Mas muitas das vezes são pessoas que não são inimigas. São pessoas que a gente considera amigo. Pessoas que estão no mesmo caminho cristão nosso. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou orar como inimigo? Não, eu digo, Senhor, sede o Senhor a minha justiça. Sede o Senhor meu ajudador, aquele que me guarda. Que os meus inimigos venham ser confundidos. Sabe? Que o Senhor faça justiça. Ele diz que dele é a misericórdia e a justiça. Eu vou brigar com ninguém. Eu vou ligar para dizer desaforo. Eu vou mandar áudio dizendo desaforo. Eu vou parar na rua para discutir. Não, irmão, não vou entrar na carne, não. Não vou entrar na contenda, não. Eu aprendi a ter domínio próprio, dói. Eu já tentei parar de jogar bola, porque é a hora que eu fico mais, sabe? Quando eu estou jogando futebol, que eu quero ganhar, aí os ânimos ficam aflorados, aí eu passo por algumas situações, aí depois eu dou risada, Senhor, eu disse, eu vou parar de jogar bola. Mas os meninos ficam dando risada, porque eu estou jogando, aí às vezes eu excedo um pouquinho na voz, rapaz, toca a bola, até agora. Aí daqui a pouco, passa um minuto, eu falo, me perdoe, meu irmão, me perdoe, eu te amo, viu? Me perdoe. E não é de boca não, eu vou lá, abraço, beijo, me perdoe. Aí o menino brinca assim, rapaz, você é uma figura, velho. Eu disse, não, irmão, não quero levar ninguém pra casa. O futebol é algo que envolve só a carne. E eu tô ali jogando algo, mas eu sei que tem vidas também ali que precisam ser resgatadas. E se eu não estiver ali, participando pelo menos de uma brincadeira que eu também gosto, e que Deus, na sua misericórdia, permite que eu vá ali participar de uma brincadeira, de um jogo, aleluia. E aí eu sempre peço, Senhor, hoje eu posso ir, Ele, vá lá, meu filho, glória a Deus, vou lá, brinco, e eu já saio brincando com os meninos, me perdoe, viu? Aí abraço. Quando o dia que ganha, eu comemoro, às vezes excede a comemoração. Faz parte, irmão. Faz parte. Agora, quando o Espírito governa a sua vida, você já vai ali ligado, né? Participando de algo, mas o Espírito Santo está aqui. Ele está jogando bola comigo. Ele fala. Teve uma vez, eu vou contar esse testemunho, que eu peguei a bola. A gente estava empatando o jogo, eu não me lembro se foi empatando ou perdendo, mas era um dos últimos lances, e aí foi falta pra gente, e eu que ia cobrar a falta. Aí eu peguei a bola, aí eu disse, poxa, se eu jogar mais pra cá, vai ficar mais fácil pra eu chutar. Aí quando eu peguei a bola que eu fiz isso, o Espírito Santo falou assim, você vai usar da malícia, você vai tirar do lugar. Você sabe que não é aí. Bote no lugar. Aí você fala assim, foi. Durante o futebol foi. Porque eu não deixei ele no guarda-roupa. Ele não ficou sentado no sofá. Ele não ficou na rua enquanto eu fui lá jogar. Ele está dentro de mim. E quando houve uma ação que ele sabia que não era correta, eu queria ganhar. Aí ele disse, olha, toma vergonha na cara e bota a bola no lugar e faz o que é certo. Eu disse, opa, eu fui lá, botei no lugar.
e fiz o que era certo. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. E ali foi uma forma de Deus trabalhar na minha vida essas questões de a gente estar num mundo tão competitivo que até numa brincadeira a gente quer ganhar. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, eu precisava. Eu joguei futebol muitos anos por competição. Eu sempre fui muito competitivo. E aí eu estudei em um colégio competitivo, colégio militar. A vida nos ensina a ser competitivo no trabalho. É briga por cargo. Graças a Deus eu nunca briguei por cargo. Glória a Deus, nem passei melhor do que ninguém. Aí vem a faculdade que você briga para passar de ano. Você tem que ter melhores notas. O mundo nos impulsiona a ser independente de Deus. E nós precisamos cada vez mais ser dependente de Deus. E aí quando eu reconheço que eu estou errado naquela ação que eu ia fazer, eu estou dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Porque se eu chutar e der certo, foi o Senhor que me ajudou. Se eu chutar e der errado, também foi o Senhor que me ajudou, porque o Senhor me deu força para chegar até aqui. Esse é o reconhecimento da dependência de Deus. Até em uma brincadeira, Deus se faz presente. Até em uma brincadeira, Deus se faz presente. Em todas as ações da sua vida, irmão. Em todas as ações da sua vida, irmão. Deus está lá. Ele está na escola. Ele está com você no almoço. Ele está com você no café. Ele está com você na hora da janta. Ele está com você na faculdade, no colégio. Em todos os lugares Deus está com você. A questão é, será que estamos dando lugar para Ele estar conosco? Ou será que nós queremos estar sozinhos? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Será que nós queremos estar com Ele? Ou será que nós queremos estar sozinhos? Decidir as nossas coisas de forma arbitrária, de forma só, de forma isolada, sem perguntar a Jesus. Vai fazer uma compra, não pergunta. Vai viajar, não pergunta. Eu tenho o direito de viajar. Eu passei o tempo todo trabalhando, eu tenho o direito. Eu disse, eu abro mão do meu direito para dizer, Senhor, o Senhor quer que eu viaje? Porque Ele sabe se lá vai ter algo contra a minha vida ou não. Então, eu entreguei a vida a Jesus. E isso faz parte da comunhão com Deus. É perguntar a Ele se verdadeiramente Ele quer que a gente viaje. Se Ele quer que a gente vá fazer um passeio, vá visitar um irmão, que a gente vai fazer tudo, tem que ser perguntado. O Espírito Santo, Ele sabe se naquele trajeto vai ter um tiroteio, se naquele trajeto vai ter um acidente. O problema é que não perguntamos nada. E quando estamos no problema, dizemos, Senhor, nos livra disso aqui. Pai, eu tinha certeza. Se a gente não abrir mão do coração, que é enganoso mais do que qualquer outra coisa, nós vamos sempre achar que Deus mandou fazer. Porque o coração, quando entra na jogada, a Bíblia diz que mais perverso é o coração do homem. Quem irá sondá-lo? Somente Deus. Eu não sondo o coração de ninguém. Eu não sou Jó que queria sondar o coração dos filhos. Eu sou apenas um homem que, glória a Deus, recebi um pedaço da glória que é o Espírito Santo. E passei na minha vida de intimidade e comunhão com Deus. É por isso que Jesus diz, entra no seu quarto, fecha a porta e ora, que seu Pai em secreto vê. Porque a vida do secreto vai revelar você na rua. Quem tem secreto com Deus, aleluia, vai revelar quem Deus é quando estiver na rua, diante de outras pessoas. Quem tem vida no secreto, quem tem altar no particular, quem levanta altar quando acorda, quem levanta altar quando toma café, quem levanta altar quando janta, quem entrega a casa, quem entrega a família, quem entrega o trabalho, quem entrega tudo nas mãos de Deus, aleluia, durante a oração, durante o joelho, quando está na rua, aleluia, ali ele já está sendo representante de Deus na terra. Porque quem tem comunhão no secreto, quem deixa Deus trabalhar no particular, quando estiver na exposição, Deus vai revelar quem é. Aleluia. Eu não preciso dizer quem eu sou. Eu não preciso ficar dizendo os títulos que eu tenho. Eu não preciso dizer que sou apóstolo, que sou pastor, que sou bispo. Eu apenas venho fazer a vontade de Deus. E quem tem o Espírito Santo vai dizer, aleluia, é verdade. Testifica em mim que Ele é isso aí.
O Espírito de Deus está me dizendo que eu não preciso de uma carteira, porque eu sou carta viva, aleluia. Eu não preciso ter uma carteira com título, porque o título é dado por Deus. E se você tem um Espírito, pergunta a Ele se é ou não é. Se é homem de Deus ou não é. Se é isso ou não é, basta perguntar ao Espírito Santo. Abre mão do engano, abre mão do coração enganoso, abre mão da ansiedade, abre mão de tudo aquilo que lhe rouba de Deus e fala: Senhor, eu abro mão de mim para perguntar a Ti sobre essas coisas da minha vida. Assim como você gosta, aleluia, de perguntar sobre o próximo, que muitas das pessoas gostam de saber da vida do outro, se é isso de Deus, se Deus usa mesmo, se é homem de Deus. Faça isso na sua própria vida. É bom fazer isso na própria vida. Deus, eu posso ir na rua agora? Deus, eu posso fazer isso agora? Deus, o Senhor quer que eu faça um jejum de 1 mês? Deus, como o Senhor quer o jejum? Porque o jejum é para Ti. Como o Senhor quer? Aí faz jejum do jeito que quer. Porque a religiosidade ensinou que é para passar fome. Mas não sabe que às vezes Deus quer que faça um jejum de abrir mão das redes sociais. Olha aí. Aí faz as coisas somente da forma que quer. Porque o Espírito não está guiando. Se o Espírito não guia e não tem direção do Espírito Santo, vai fazer igual o povo de Israel em Isaías, que apresentava o próprio sacrifício, apresentava o próprio jejum, e Deus disse: eu não estou me agradando disso aí não. Vocês fazem por religião. Vocês tornaram as minhas coisas santas e sagradas religião. E eles só faziam atos religiosos. E hoje estamos assim, vivendo de forma religiosa. Aprendemos dentro das denominações a apresentar as coisas de forma religiosa, de forma litúrgica. Todo dia ser isso aqui. Aí Deus fala assim: não, eu já quero falar com você há muito tempo para mudar. O jejum que eu quero é outro. O sacrifício que eu quero é outro. Aí ele diz: eu me agrado mais em sacrifício do que obedeça. E o sacrifício que ele quer de você é obedeça. Por que sacrifício, irmão? Obedecer? Porque quando ele falar, eu vou ter que abrir mão da minha carne. E abrindo mão da minha carne é duro. E o que muita gente quer fazer é isso. Não quer fazer, na verdade, abrir mão da natureza humana. Abrir mão de não estar perguntando a Deus. O que é abrir mão da natureza humana, irmão? É você perguntar ao Espírito Santo. Por quê? A nossa carne, ela cobiça aos olhos. Ela tem a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Já reparou, por exemplo? Você passa em uma loja, você tem sandália. Aí seus olhos querem que você compre mais uma sandália. Isso é o que, irmão? Cobiça dos olhos. Cobiça da carne. Isso é entender que não é dar vazão à carne. O homem carnal, ele vai lá, tem 3 chinelos, ele compra mais um. O homem espiritual, ele fala: Senhor, eu posso comprar? Aí Deus diz: não, você já tem. Aí você vai lá e não compra. Senhor, essa geladeira aqui eu posso trocar? Aí ele disse: não, que você quer trocar por motivos errados. Você quer trocar para mostrar para os outros que na sua casa tem uma geladeira nova. Aí, isso ninguém quer. Porque Deus diz não. Ele disse não a Jesus e não vai dizer a mim e a você. Comunhão leva a receber sim, não. E Deus diz na lata. O Espírito Santo não faz rodeio não, viu? O Espírito Santo não vem com talvez. Eu acho que é assim, não. O Espírito Santo diz sim e não. Se você está ouvindo alguma voz dentro de você, trazendo dúvida, sai de baixo. Que é seu coração. Aí você pergunta a Deus, Jesus, chama a existência. Jesus está dentro de você e fala: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero ouvir a minha própria voz. Eu não quero ouvir a minha alma. Porque o nosso coração é a nossa alma. A nossa alma, ela tem vários desejos. Porque como temos essa natureza adâmica, a alma, ela fica, né, naquela briga. Aí se você tiver mais tendencioso para a carne, a alma vai logo para a carne. Aí quando você faz uma pergunta, quem vai responder? Quem vai responder? A alma. A carne vai responder. E Deus, ele fala de forma leve, suave. Deus, ele não vai gritar. Ele vai dizer: ó, faça. Você vai ouvir até um brado quando ele estiver irado. Aí quando entrar ira, é porque já desobedeceu. Quando foi para debaixo da ira, é porque já houve a desobediência.
Pai amado, Pai querido, nós, nesta noite, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Já glorificamos exaltando o Seu nome por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E que todo levante de Satanás venha cair por terra em nome de Jesus. Toda opressão maligna caia por terra em nome de Jesus. Que todo dardo inflamado venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda armadilha preparada por Satanás de contenda, de divisão, venha cair por terra em nome de Jesus. Porque aqui ele não tem lugar. Porque aqui ele já perdeu. Que toda ação contrária venha cair por terra em nome de Jesus. Que todas as ações ocultas venham cair por terra em nome de Jesus. Porque aqui nós servimos ao Deus vivo. Aleluia. E que se alguém entrou aqui com sintoma ou com enfermidade, que toda enfermidade, aleluia, venha cair isso por terra em nome de Jesus. Porque Deus lhe deu um corpo sarado. Ele levou sobre si todas as enfermidades e todas as dores. Que todas as dores venham cair por terra em nome de Jesus. Que todo incômodo, que toda inflamação venha cair por terra em nome de Jesus. Porque é o Jesus que curou, é o mesmo que cura. Ele não só curou, aleluia, lá atrás não, ele cura até hoje. Se você usar do nome dele na sua própria vida, com a autoridade do nome dele e no sangue dele, a cura, a libertação, a transformação, a resgate, porque é no nome de Jesus. Que toda raiz de amargura venha cair por terra, que seja desligada na terra e no céu em nome de Jesus. Aleluia. Que toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento venha cair por terra. Aleluia. Em nome de Jesus, nós lançamos sobre a cruz todos esses sentimentos que são contrários, aleluia, à vontade de Deus. Aleluia. Para que não venha se aflorar em nossas vidas. Que quando nós venhamos a irar-se contra o próximo, devido às palavras que são lançadas sobre as nossas vidas, que nós venhamos a perdoar. Que nós venhamos a lançar toda ira fora, assim como Jesus disse, aleluia, se uma parte do seu corpo te faz pecar, lance fora. E o que é lançar fora? Lança na cruz. Lança na cruz toda inveja, toda falsidade, em nome de Jesus. Ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol sobrepor sobre a ira. Ou seja, não durma irado com seu esposo. Não durma irado com seu filho. Não durma irado, aleluia, com sua esposa. Não durma irado com seu irmão, com sua irmã. Não durma irado com sua família. Não durma irado com seus amigos. Não durma irado, aleluia, com as pessoas que Deus colocou à sua volta. Perdoe, em nome de Jesus. Perdoe e também se perdoe. Peça perdão a Deus pelos seus pecados vistos e ocultos. Diga: Pai, eu te peço perdão pelas minhas falhas vistas, pelas minhas falhas ocultas. Assim também, Jesus, como eu me perdoo. Aleluia. Em nome de Jesus, o perdão tem que ser praticado diariamente, irmão. Nós ainda estamos na terra. Pessoas são levantadas para nos afligir. Que toda aflição venha ser lançada na cruz, toda angústia, aleluia, todo remorso lança fora em nome de Jesus. Não fica aceitando esses pacotes do diabo na sua vida. Rejeita em nome de Jesus. Rejeita tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. Declara que você é templo do Espírito Santo. Pede que o sangue de Jesus te revista do alto da cabeça à planta dos pés. Peça para que o Senhor venha te conduzir, aleluia, sendo luz do mundo e sal da terra. Traz a existência à mente de Jesus, para que você tenha pensamentos frutíferos e não pensamentos de derrota, pensamentos de morte. Eu já anulo toda perseguição de morte em nome de Jesus, aqui na terra e no céu, aleluia, anulando da quarta, da terceira, da segunda e da primeira geração, aleluia, essa perseguição de morte que causa opressão na mente, aleluia, que todo lugar que chega se sente perseguido, é no trabalho, se sente perseguido pela família. Nós já anulamos toda essa perseguição em nome de Jesus, e quem recebe toma posse. Diga: eu recebo essa vitória em nome de Jesus. O que muitos homens de Deus não entendem é que na nova aliança, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E se algo foi realizado, se o sangue foi derramado de forma inocente ou não, aquele
sangue clama por justiça, porque a Bíblia diz que quando o sangue de Abel foi derramado, ficou clamando diante de Deus por justiça. E quando alguém da família derrama sangue inocente, seja por aborto espontâneo, seja por aborto, aleluia, calculado, aquele sangue vai clamar diante de Deus por justiça. Aleluia. E ali naquele ventre foi um ventre de morte, e se houve morte naquele ventre, ou seja, da quarta geração, da bisavó, da tataravó, da avó, da mãe, a descendência vai percorrer aquela perseguição de morte. É por isso que a gente vê muitas descendências, morre outro, morre e vai morrendo e não sabe. Aí a gente atribui a questões hereditárias. Ah, não, é enfermidade hereditária, é alcoolismo hereditário, mas não sabe que é uma maldição que está ali recorrente na vida espiritual e que precisa de libertação, precisa de cura, para que verdadeiramente aquela pessoa venha caminhar em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer: o que é ligado na terra é ligado no céu. Amada irmã, quando um sangue inocente é derramado na terra, aquele sangue vai clamar por justiça. E Deus, que é justo juiz, Ele vai dar sentença ao inimigo, até que alguém da família declare, até que alguém da família quebre aquela maldição, até que alguém da família libere perdão, porque ali era uma geração, até que alguém da família chegue diante de Deus e diga: Senhor, assim como Daniel fez no capítulo 9, Daniel foi lá diante de Deus pedir perdão pelos pecados dos antepassados. É por isso que muitos pais não têm boa relação com os filhos, não sabem de maldição de rejeição, que carregam no ventre, que recebeu do pai, que recebeu do avô, que o pai recebeu do avô, e aquilo vai perpetuando até que alguém desligue, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra. Então, quando aquele pecado é praticado, foi ligado uma luz no céu, foi ligado um pecado no céu diante de Deus, e aquele pecado precisa ser arrancado, precisa ser quebrado e desligado no nome de Jesus. Então toda rejeição materna e paterna venha ser quebrado, anulado e desligado na terra e no céu em nome de Jesus, para que essa pessoa não venha ter frutos de rejeição que é passada também para quando aquela pessoa for mãe, quando aquela pessoa for pai, ela passa a rejeição que recebeu dos antepassados para a família. E a gente vê relações destruídas nas famílias brasileiras, porque o homem não quer entender e não quer buscar do Espírito se existe maldição hereditária. A maldição hereditária não sou eu que quero pregar para me engrandecer, para elevar ministério, não. Basta você procurar saber do Espírito Santo se existe maldição hereditária, se precisa ser quebrado, se precisa ser anulado, para que as vidas venham ser alcançadas e libertas no nome de Jesus. O problema é que o homem desse tempo, quando bota algo no coração, quando ele corre para o próprio conhecimento, quando foi oferecido lá no jardim e até os dias de hoje, quando ele recebe algo que massifica na mente, que massifica no coração, ele não abre mão. Ele não abre mão de forma alguma. Ele não quer abrir mão de que a palavra de Deus está trazendo e não consegue se dobrar para o Espírito Santo. E quando ele não se dobra para o Espírito Santo, ele aí dá uma legalidade. Quando ele começa a desacreditar que existe libertação, que existe cura, que existe maldição hereditária, e que ele vê aquilo acontecendo na vida de outras pessoas, sabe o que acontece? Ele aí vai para uma casca de banana. E a casca de banana é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele começa a dizer que não é Deus usando aquela pessoa, que aquilo não é de Deus, e começa a atribuir a obra de Deus ao inimigo. Pessoas que estão vendo outras sendo libertas, mas querem deixar a carne falar. E aí quando a carne entra, ela diz que não é Deus fazendo. E se não é Deus fazendo, é quem fazendo? É o inimigo fazendo. E aí entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a Bíblia vai dizer que para esse pecado não existe perdão nem nessa vida nem na vindoura. Então quando você vê Deus fazer qualquer coisa, é melhor ficar em silêncio. Se eu desconheço as coisas de Deus, se eu desconheço o agir de Deus, se eu não entendo das coisas espirituais, se eu não tenho interesse em aprender e nem quero saber, é melhor ficar no silêncio. Para que um dia, se eu tiver interesse, eu perguntar: como é essas questões
como essas questões espirituais, como essas questões de maldição. Eu quero aprender humildade. O homem é tão soberbo no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, que ele não tem humildade para se dobrar diante de Deus e dizer: eu quero aprender. Se isso é de ti, e se o Senhor está realizando essas mesmas obras, porque Jesus curava, fazia libertação, e aí quando a gente vê as pessoas fazendo libertação, a gente quer atribuir as coisas de Deus ao inimigo, não estou entendendo. E aí que vem o pecado, e aí blasfema contra o Espírito Santo. E aí essa blasfêmia, irmão, não tem mais perdão. Porque na hora que está usando para a minha vida, é Deus. Aí na hora que está usando na vida de meu irmão, que eu crio ciúmes, aí já não é Deus. Aí já deixei entrar o sentimento da carne. Aí já estou agora já falando contra o próprio Deus. É assim que as pessoas estão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, para que nós venhamos ter, aleluia, olhos como chama de fogo, para que nós possamos discernir o que a sua igreja tem precisado, Jesus, é discernimento de espírito, porque o Espírito Santo já está dentro, mas falta discernir, falta entender o seu agir, porque o mesmo Deus que agiu na vida de Pedro, de João, de Tiago, a gente fica maravilhado quando vê Paulo. Eu fico imaginando os irmãos que duvidam do agir de Deus simples hoje, com pequenas libertações, são os mesmos que enaltecem o ministério de Paulo. E eles dizem que o ministério de Paulo curava com lenço. Já pensou se fosse nesse tempo? Tivesse cura através de lenço? Que Deus usasse pessoas com lenço para curar? Alguém que passou meses orando com lenço, pedindo para Deus curar através daquele lenço, e a fé daquela pessoa alcançou o lenço. E aí aquela pessoa pegou o lenço para usar como instrumento de fé. Aí a pessoa vai lá e mas Paulo não usou. Não disse que o lenço de Paulo curava. Então nós temos que ter sabedoria e deixar Deus agir da forma que Ele quiser, e parar de contender com o Espírito Santo, porque a contenda sai da carne. Deixa de contender com os irmãos para contender com o Espírito Santo. E nós precisamos de discernimento. Jesus derrama, aleluia, do seu poder, derrama do seu discernimento, aleluia, no meio do seu povo. O povo precisa discernir o seu agir, aleluia, que os dons, aleluia, de variação de línguas sejam derramados, isso em nome de Jesus. Que discernimento de línguas estranhas venham ser derramados no meio do seu povo. Que o seu povo venha falar em línguas e venham discernir, que venham discernir o agir do Espírito Santo, que venham ter certeza do que Deus está fazendo, que não deixe a dúvida, a incredulidade entrar, para que a carne não venha mortificar o Espírito. Pai, em nome de Jesus eu já oro e agradeço, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, aleluia, levar, aleluia, a libertação aos cativos, levar a restauração àqueles que necessitam, e que muitos venham ser ganhos no nome de Jesus, aleluia. Que muitos venham se converter a Jesus, que muitos venham estar pedindo a Deus para tirar o nome do livro da condenação e colocar no livro da vida. Que muitos venham dizer que Ele é seu Senhor e Salvador. Que muitos venham declarar diante de Ti, Jesus, e dos anjos, que o Senhor é Salvador, que o Senhor cura, liberta, e que sua vida está entregue a Ti, Jesus. E que depois eles queiram o nome no livro da vida, que peçam a Ti para tirar o nome do livro da condenação e colocar no livro da vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Que vidas venham ser convertidas, que vidas venham ser cheias, sejam batizados no Espírito Santo, que sejam batizadas no Espírito Santo, que sejam, aleluia, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus eu já oro e agradeço. E um beijo no seu coração. E eu desejo uma excelente noite e uma boa semana, aleluia. Em nome de Jesus, que sejam cheios, cheios. Em nome de Jesus, receba aí, aleluia, seja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Seja cheio, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Receba renovo. Veja o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus.
receba mais, receba mais, receba mais, receba mais, receba mais, em nome de Jesus, aleluia, e glória a Deus, e glória a Deus, e todos foram cheios, em nome de Jesus, seja cheia, seja cheio, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu já oro e agradeço, amém, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus.